bom estar na casa do Senhor, na verdade. Querido, eu quero que você comigo, para que a gente possa, enquanto as crianças estão indo para a salinha, você já pegar a tua Bíblia, abrir com ela em Tiago, capítulo 1. Vamos estar fazendo a leitura de apenas 3 versículos, por favor. Tiago, capítulo 1, versículo 19, 20 e 22. Amém? Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor, por favor. Quem puder ficar, quem não puder ficar, não há problema não. Se você não está se sentindo bem, não há problema, pode ficar no teu cantinho sentado. Amém? Diz assim: sabei isto, meus irmãos amados, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, e tardio para irar, pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Versículo 22. Sede praticantes da palavra, e não somente ouvinte, enganando a vós mesmo. Senhor meu Deus e Pai, queremos te louvar pela tua palavra. Espírito Santo, eis-me aqui, usa-me como um vaso nas mãos do Senhor. Pai, que essa igreja possa, Senhor, sair daqui edificada, porque nós queremos, Senhor, andar na tua presença, Senhor, crescendo, sendo aperfeiçoado em todo momento, Pai, e a tua palavra é o nosso alimento. Te louvamos por isso. Querido, podem vos assentar. Eu vou ser bem objetivo nessa mensagem, porque eu quero falar sobre o melhor é ouvir. Eu quero trabalhar em cima desse versículo que nós acabamos de ler, que é uma recomendação da palavra de Deus: todo homem seja pronto para ouvir. Mas, querido, essa não parece ser uma tarefa tão fácil, porque nós sabemos que todos nós temos uma necessidade de falar e uma dificuldade de ouvir. Enquanto eu estava meditando nessa palavra e estudando um pouco, eu comecei a observar e ver que nós temos uma boca e quantos ouvidos? 2. Então nós entendemos que se Deus colocou 2 ouvidos, é porque temos que estar mais atento em ouvir. Senão, Ele colocaria 2 bocas, se fosse a necessidade de falar, certo? Então Deus é perfeito na sua criação. Então sabemos que, na verdade, precisamos nos treinar. E o objetivo dessa mensagem é que a gente possa entender um pouquinho que é importante a gente ser uma pessoa ouvinte. Porque muitas das vezes, e como é interessante, como nós temos necessidade de falar. Mas a Bíblia fala que se nós falarmos muito, nós não somos sábios. Então eu preciso dizer para você e para mim, claro, né, que muitas das vezes nós, quando falamos muito, deixa eu falar, nos tornamos um justificador dos nossos atos, das nossas ações. E para que a gente possa entender, por isso nós acabamos de ler a necessidade de ouvir. Evitaríamos tantos incidentes, tantos problemas, se nós ouvíssemos com atenção. Se nós fôssemos um ouvinte, né, preparado para ouvir, tranquilo, mas na verdade nós não somos assim. Nós acabamos tendo, né, a facilidade de falar. É uma facilidade, falamos e falamos e falamos. Eu vou ser bem claro nessa noite, para que você possa entender o que eu vou estar pregando. Vamos nos preparar mais através da palavra de Deus a ser um ouvinte melhor. Eu vou colocar vocês em 4 pontos, com a palavra de Deus, é claro, e você vai analisar 4 pontos que nós precisamos nos aperfeiçoar para ser um bom ouvinte. Porque na verdade, quando você é um bom ouvinte, você vai entender o que é uma boa conversa.
Você vai entender o que é uma boa comunicação, você vai entender o que é um bom papo, você vai entender o que é isso, o que é uma boa comunhão com uma pessoa, numa conversa. Mas se a gente não for treinado, a gente vai acabar sempre sendo uma pessoa, às vezes, que não cai no campo da compreensão. Deixa eu falar uma coisa para você. A primeira coisa para a gente ser um bom ouvinte, a gente tem que entrar no campo da compreensão. Mas muitas das vezes a gente não entra no campo da compreensão. O primeiro item que deveria ter numa conversa é a compreensão. Mas isso acontece? Não. Por quê? Porque às vezes nós nos perdemos. E a primeira coisa que eu quero falar, são 4 pontos que eu quero falar. Guarde isso para você ser uma pessoa que saiba ouvir. O primeiro ponto que eu quero falar para você, que muitas das vezes, preste atenção no que eu vou falar. Esse é um ponto que eu comecei a analisar e eu comecei a entender através da palavra de Deus, que é necessário para a gente ser um bom ouvinte. Muitas das vezes, nós não prestamos atenção na conversa, porque a imagem da pessoa que nós temos é ruim. A imagem influencia, sim. Às vezes nós temos, você já prestou atenção, que tem pessoas que às vezes você nem conheceu direito, e às vezes você chega a conversar com facilidade, e quando é uma pessoa muito chegada, você tem a dificuldade, porque você conhece a pessoa, a imagem da pessoa é ruim. Isso está certo, irmão? Você acha que está certo isso? Não. Por que não está certo? Porque quando a Bíblia fala que nós temos que ser um ouvinte, a Bíblia está dizendo que a gente tem que saber filtrar uma conversa. Esse é o primeiro ponto que eu quero dizer. Nem tudo que uma pessoa fala é correto, mas você está ali para ser um ouvinte, para filtrar uma conversa. Então não interessa, porque às vezes a pessoa pode ser uma pessoa que tem uma imagem boa ou uma imagem ruim, mas não interessa, você tem que avaliar a conversa. O primeiro aspecto não é a imagem, é uma história mais ou menos assim, para você entender o que é imagem, né? Um exemplo: se um filho tem uma boa imagem para os seus pais, mas de repente ele recebe um comunicado da escola, os pais, que a criança é uma criança problemática. O pai, em primeiro instante, ele não quer acreditar, porque ele tem como certo que o filho tem uma imagem boa, mas a escola está dizendo que não. A escola diz que não, mas o pai tem. E aí o que é necessário? A imagem está dizendo que o meu filho é bom, mas o fato está dizendo que não. O que reflete? Que nós temos que entender que nós não temos que olhar para a imagem, mas temos que analisar e filtrar a conversa. Está me entendendo? O importante para ser um bom ouvinte, às vezes, não é porque tem aquela questão também. Eu vou explicar para vocês, porque a pessoa também pode ser uma boa pessoa. E de repente, se você não prestar atenção na conversa e não filtrar, aquela boa pessoa pode estar falando algo errado para você. Então você tem que analisar a conversa de uma maneira sábia. É como filtrar um café. O que sai? A quantidade de pó que fica é muito, né? E o líquido que sai ali é o que você toma. Mas você vê que há uma quantidade de pó que é filtrado. A conversa é mais ou menos assim. Muitas das vezes você vai conversar, e você tem que aprender com o ouvido a filtrar a filtrar a conversa. Por quê? É assim que nós nos relacionamos e conhecemos as pessoas e vivemos de forma melhor, como diz a palavra, sendo um ouvinte. Como é que você vai saber se uma pessoa está passando algo certo para você, se você não prestar atenção? Não basta simplesmente está ali e se fazendo de ouvir. Então implica isso sim,
E muitas das vezes eu já, né, já rotulei pessoas, a gente acaba rotulando pessoas, às vezes pelo que ela viveu. Muitas das vezes, a gente que é pastor, e o pastor sabe disso, muitas das vezes a gente lida com pessoas que falam, né, pessoas que estão vivendo no mundo das drogas, pessoas que estão vivendo um problema, e muitas das vezes a gente acaba não se interessando mais pela conversa, porque foi tão desgastante, e a pessoa, às vezes, fica marcada aquela imagem, não tem a mesma, mas a gente não pode agir dessa forma. A gente não pode agir, o cristianismo nos faz a gente sempre agir para poder ter os nossos ouvidos prontos para ouvir. E por que os relacionamentos se quebram hoje? Né? Relacionamento de pai e filho, ou às vezes relacionamento entre um homem e uma mulher, porque muitas das vezes a mulher cria uma imagem ruim do marido, e aí não há mais como praticar o diálogo, a conversa. E aqui eu estou falando algo sério, algo que a Bíblia diz, algo que é importante a gente poder analisar, porque se nós não construirmos, né, uma conversa de forma agradável, nós estamos perdendo, nós não estamos usufruindo de uma boa conversa. E isso é o primeiro ponto que nós precisamos analisar na nossa vida, porque se nós não conservarmos o nosso ouvido de uma forma sábia, nós vamos ser pessoas que vão ter mais necessidade de falar. Esse é o problema. Por que eu estou falando? Porque dá para ver muito bem que a palavra de Deus, ela nos traz um entendimento. Muitas das vezes, quando a conversa é desgastante, é porque já entra nessa questão da imagem, já entra nessa questão de não querer ouvir, de não querer prestar atenção, de ser uma coisa enjoativa, de ser uma coisa porque a imagem foi danificada. E nós não temos, aí que eu falo para você, sabe que o cristianismo hoje, ele está tão, não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando, mas o cristianismo está sendo tão afetado, porque as pessoas que a gente mais ama, que está perto da gente, são aquelas que sofrem mais danos. A gente não consegue, por exemplo, se eu ouvir algo de uma pessoa que eu amo, de vez eu ser um ouvinte, ter uma compaixão dela, eu acabo massacrando ela, eu acabo pisando nela, e de vez eu entender que aquela pessoa, mesmo que ela contou algo que não agradou meu coração, eu ser um intercessor, um ajudador, porque eu ouvi algo e eu discerni que naquela conversa aquela pessoa não mudou, a característica dela continua a mesma, a situação, mas eu entendi que a conversa me levou a um resultado que não me agradou, mas eu não posso parar de orar pelaquela pessoa, eu não posso parar de interceder pela. Cristianismo é isto, é quando você ouve, mesmo que o resultado não é satisfatório, você não deixa de ser um intercessor daquela vida, porque você ouviu e chegou a um resultado, falou, essa pessoa precisa, mas muitas das vezes a gente quer cobrar resultado, porque a imagem é ruim. Vocês estão me entendendo até aí? Por quê? Irmãos, é bom a gente ouvir, porque se calar é bom. A Bíblia diz isso, e a gente entende que ser um ouvinte é necessário, porque eu vejo que hoje as pessoas, e eu vejo em conversas, né, quando a gente está conversando, quando surge principalmente as discussões, elas são coisas assim que nos leva a se fechar, não querer ouvir. É o campo do desentendimento. Não quero ouvir essa outra parte que eu quero falar. A imagem é contaminada, aí vai para o campo, não quero ouvir. E quando você não quer ouvir, você já chegou a um ponto de reconhecer que não há respeito. Por quê? Quando você tem
algo concretizado no teu coração, que aquela conversa não é boa, você fecha e fala, não quero ouvir. E o que acontece nas amizades, quando elas se rompem, a gente dá para ver muito facilmente isso. As pessoas não gostam de conversar. Quando há um incidente, as pessoas não se conversam. Sabe o que é isso? Eu vou ser bem taxativo e rápido para dizer para você. Falta de respeito e amor. Cristianismo, novamente. Porque quando a gente não quer conversar e não quer ouvir, é porque falta amor no nosso coração. Porque a Bíblia fala, né? Responder antes de ouvir é vergonha. Muitas das vezes o que a gente quer fazer? Porque a gente não quer ouvir, a gente fala. A gente quer ganhar, a gente quer impor. Sabe quando a gente está nessa característica que a Bíblia fala assim de não querer ouvir, a gente é arrogante nos nossos pensamentos, no nosso posicionamento. E aí quando você é irredutível, sabe quando você é irredutível? Porque se você é treinado para ouvir, e eu fiquei analisando, se você é treinado para ouvir, você vai ter a paciência de poder ouvir toda uma conversa, e dentro daquela conversa você vai entender alguma coisa, porque se você tiver a paciência, mas nós não temos, o que a gente faz? A gente corta o raciocínio de alguém, a gente quebra, a conversa vira uma bagunça, ela fica sem pé e sem cabeça. Então o que é isso? É falta de amor. E muitas das vezes, quando a gente tem a necessidade de falar, por quê? Porque você defende o teu ponto de vista, a tua posição, a tua arrogância, isso daí nos mostra que nós não estamos preparados para ouvir. Porque uma pessoa que está calma, ela vai ouvir, ela vai assim, não, peraí, eu não posso falar antes de ouvir. É claro que isso aqui é uma deficiência de todos nós, é uma deficiência de todo ser humano, é uma deficiência de querer falar mais. E quando a gente corta alguém, quando a gente corta é que a gente está querendo impor. Sempre por isso que eu falo, como é que sai uma conversa? É quando a gente tem um interesse pela conversa. Mas quando a gente não tem, a gente corta ela. Sabe aquela conversa assim que a pessoa nem concluiu o raciocínio dela e você já está maquinando o que você vai responder, porque você não prestou atenção na conversa, você maquinou o que você vai responder. Então você não foi ouvinte, você foi arrogante. A palavra diz isso. Então por isso que hoje não há mais aquela aproximação. E se você pôr isso em prática na tua vida, você vai fazer grandes amizades, porque a Bíblia é um livro certo. Não estou eu que estou falando, a Bíblia está dizendo. Se a gente quer, e é interessante, como hoje em dia muitas pessoas não entendem, porque é um princípio bíblico, né? Os psicólogos ganham dinheiro, né, pastor? Porque as pessoas vão lá e precisam falar. Só precisa de um ouvinte. Você saber que vai numa mesa para ter uma terapia e lá a pessoa só. E aí o psicólogo fica ouvindo e falou assim: está feita a sessão, pode ir para casa, meu filho. Necessidade. Agora pergunta se isso acontece entre duas pessoas que se amam. Não tenho paciência mais para ouvir. Ele já me fez uma, a pessoa fica de marcação, uma na outra. Isso acontece muito, é muito comum. Sabe que a gente tem que levar num tom que isso acontece, não é com um casal ali, não, é com todos nós. Só que nós, para a gente aprimorar e ter um convívio melhor, ter um diálogo melhor, porque a melhor coisa é quando um casal, que nem eu sempre falo para minha esposa: meu filho, começar um relacionamento, você está com, né, tudo bem, casou recentemente, passou aí, depois você está com uma idade, amadureceu, você fala, tá, mas vai nos tranque e barranco, aí daqui a pouco, quando você vê alguém entrando com 70, 80 anos, e uma pessoa chega lá e puxa uma cadeira para a senhorinha dele de 70 e 80 anos, e faz um gracejo, vai pegar um lanche e tal, você fala assim: eita, esse tem compreensão. Enquanto nós, eu estou falando que tudo isso aí gera para a gente um caminho melhor. Então, para a gente entender, deixa eu falar uma coisa aqui para todos nós, tanto para o homem quanto para a mulher. Se a mulher tiver a capacidade de ficar ouvindo
mesmo que a coisa é braba, porque eu sei que às vezes pega mesmo, pega porque às vezes tem que, deixa ele desabafar, deixa. Aí ele desabafou, falou tudo, aí ela fazia a mesma coisa, evita, deixa, porque às vezes as pessoas precisam falar, e a única pessoa que pode ouvir é aquela que está do lado. Mas sabe o que a gente faz? A gente não consegue mais esse treinamento, não consegue mais. Querido, por que é importante? A Bíblia está dizendo aqui, o discípulo aqui, Tiago, diz algo interessante. Porque a ira não produz a justiça de quem? A ira. Quando você não consegue ter uma conversa, é que a ira domina a conversa, ela desarticula a comunhão, ela tira a paz. O inimigo número 1 de uma conversa é quando você fica irritado com a própria conversa, porque você não está treinado para ouvir, nem que for coisa ruim. Por quê? O que é filtrar? Mesmo que a pessoa diga para você, olha, eu vou te ensinar, mesmo que ela te diga uma coisa para você, mas você não é, você filtra ela. Você não precisa ficar, comendo o pó, como eu disse. Você só tem que beber o líquido. Mas muitas pessoas comem o pó. Por quê? A pessoa falou, ela se irou e ela deu a volta, deu o troco. Quando você dá o troco, você come o pó. Você não filtra, você não é cristão. Então, é necessário isso sim, compreender. Por quê? Porque quando a gente pratica o respeito, nós não ignoramos a conversa. E os casais e as pessoas, os amigos, os pais e os filhos, quando tem uma briga, ignora a conversa. Isso é ruim, irmão, porque aí você não pratica o perdão, aí você não pratica. Ignorar a conversa, você não está consertando nada, muitas das vezes você está estragando. A Bíblia fala que a gente não deve ter nada contra ninguém. Então, você às vezes foge do assunto de ouvir, de tentar achar um diálogo, e a coisa mais interessante dentro do relacionamento, eu vou dizer para você sem errar, Deus criou o homem e a mulher para se corresponder um com o outro. Não tem coisa melhor do que a pessoa praticar uma boa conversa com um amigo, ou com uma pessoa, ou com pessoas que se amam. Não tem coisa melhor para a alma que a comunicação, não tem coisa melhor do que ouvir. Não tem, só que sabe o que acontece nos dias de hoje? Há uma falta de treinamento no que a gente fala. A gente às vezes critica mais, a gente sabe que o que falta na realidade no coração do ser humano nos dias que nós estamos vivendo é valorizar às vezes mais as características da pessoa, mas a gente sempre está ali procurando investigar as críticas, às vezes colocar mais peso em cima de uma situação que não há necessidade. Por quê? Porque por natureza nós já somos críticos, por natureza nós sempre queremos achar defeito em tudo. Então a vida fica difícil, sabe por quê? Porque nós nos tornamos queixosos, nos tornamos pessoas queixosas, e aí nós entramos num campo que é difícil também de desinteressamos pelas conversas. Talvez hoje você está num nível assim, pastor, eu estou desinteressado em conversar com todo mundo. Mas não pode ser assim, irmão. Sempre vai existir pessoas ruins e pessoas boas. Mas você tem que aprender a ouvir, filtrar, e continuar conversando, a se comunicar, a entender os erros das pessoas, entender as debilidades quando você estiver ouvindo. Não exigir que as pessoas mudem porque você quer que elas mudem. Não, quem faz a obra não somos nós, sabemos disso. Então, a palavra do Senhor, ela é bonita por isso. Nós precisamos adquirir uma maneira respeitosa. O que é uma maneira respeitosa? É entender que as pessoas, elas estão aí, e às vezes nós precisamos ajudar alguém, que às vezes você tem uma consciência que não agrada a você, mas é assim, sabe? Em Jeremias capítulo 7, versículo 24, diz assim: mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos
mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração. Andaram para trás e não para diante. Andaram no propósito. Quando a gente anda no propósito do nosso coração, a gente não anda para frente, a gente anda para trás, meu irmão. A palavra do Senhor diz. Então precisamos verdadeiramente usar a sabedoria. Aí você viu que, por exemplo, estamos aqui falando, primeiro ponto que não dá liga é que quando nós condenamos a imagem de alguém e não queremos conversar, isso não é, porque sempre vai existir momentos difíceis. Já existiu momentos difíceis entre pai e filho, às vezes o pai briga com o filho, aquela conversa foi condenada. Agora o filho e o pai têm que fazer o quê? Sentarem e conversarem. Mesmo que a imagem não está boa, mesmo que o clima não está bom, eles têm que se refazer daquela situação. Nós temos que se refazer daquilo que nós fizemos. Nós não podemos sustentar algo errado. Então a imagem não está boa? Trabalha para ela ficar. Se não há respeito, trabalhe para existir o respeito. E se não há interesse? Esse é outro ponto que eu quero tocar. Não há interesse nenhum de conversar. É interessante que uma vez eu observando um professor, uma pequena criança, e ele observou que aquela criança precisava de ajuda. Ele simplesmente parou o que ele estava fazendo. Preste atenção no que eu vou falar. Parou o que ele estava fazendo, concentrou naquela criança, deu atenção para aquela criança e começou a ouvir aquela criança. Aquela criança que estava parada, quietinha, e parecia que não queria nada com a vida, naquele momento viu que alguém se interessou por ela, começou a conversar, e daqui a pouco eles estavam envolvendo numa brincadeira que pareciam amigos íntimos. Sabe o que é isso? As pessoas gostam de ser bem tratadas, as pessoas gostam de atenção. Todos nós gostamos de atenção. A conversa, ela tem que ser atenciosa. Quando você conversar, você tem que ser atencioso na hora que você fala. E quando você é o ouvinte, como nós estamos falando de ouvinte, você tem que ser uma pessoa interessada em ouvir, como diz a palavra do Senhor. É isso que nos chama de ser pessoas diferentes e se mostrar ligada na conversa. Porque se nós formos desinteressados, nós caímos no que diz a palavra de Deus: o insensato, os lábios dele será transtornado, né? Porque geralmente quando nós não queremos ouvir, nós se interessamos em falar. E a palavra diz que quando nós interessamos em falar, aí os nossos lábios eles vão transtornar aquela conversa. Porque nós saímos da posição de ouvinte para querer falar, porque muitas das vezes a gente quer se esquivar da conversa. Muitas das vezes nós queremos sair fora, fugir, esse é o desinteresse. Muitas das vezes acontece isso. E o que a Bíblia diz em Provérbios é algo interessante que eu estava lendo. Quando se fala demais, é certo que o pecado está presente. Controlar a língua é ser prudente. Mais uma vez a palavra de Deus, ela nos coloca no sentido de ser treinado para ouvir e ouvir bem, mas nos coloca numa posição responsável no que falamos. Então, se uma pessoa está falando, ela tem que ser responsável, e o ouvinte ali, atento, para ajudar.
E quando a pessoa não usa os lábios corretamente, que nem você que está ouvindo, você fala assim, não, essa pessoa aqui, ela está falando demais, né? E aí você vai chegar assim, quando ela está falando demais, o pecado está controlando a vida dela. Então é uma coisa assim que a gente pode. Então falar demais, então quer dizer, pastor, é perigoso? Sim. Então você pode analisar uma pessoa, quando ela fala demais, ela está cometendo erros. E é interessante que, geralmente, quando a gente comete um erro, você já percebeu? Quando a gente comete um erro, é aí que a gente quer falar mais ainda. Não, mas aí você porque você quer chegar e que a pessoa entenda de qualquer jeito aquilo ali que você fez está certo. Por quê? Porque você não quer ouvir, você quer se dar por certo na conversa. Então você não foi um ouvinte, então você quis defender, entendeu? Aquilo que você estava falando. Então você se desinteressa em ouvir. Há muitas pessoas desinteressadas por conversa porque elas simplesmente, quando elas fazem alguma coisa errada, elas se escondem nos erros. Elas ficam atrás dos erros. E quando elas ficam e não assumem os erros, então elas têm a única maneira de se defender falando. É a maneira que o ser humano usa se defendendo, é falando. Então, nós podemos ver que nesses 3 pontos que eu acabei de dizer para você, não há como a gente viver na compreensão. E o 4º ponto que eu acho que, quando se sai do desinteresse, a gente cai na ansiedade. A ansiedade de falar mostra que nós queremos impor. E todo mundo tem ansiedade. Esse daí é que, quando você conhece uma pessoa, e aqui hoje acho que vai sair todo mundo aqui mudo, né? Que ninguém vai querer falar. Porque vai achar que não. Não, você pode falar, irmão. Mas a Bíblia fala que nós temos que ter moderação. As confusões saem por quê? Os atritos saem por quê? Porque nós falamos demais. As discussões falamos por quê? Falamos demais. Então, se nós ouvíssemos mais, selecionaríamos mais as coisas boas para nós. Mas nós não sabemos andar nesse caminho, como diz a palavra de Deus. A palavra diz assim: na multidão de palavras não falta transgressão. Aí a gente escuta assim, eu não sei se eu posso taxar, não quero taxar essa profissão, né? Mas sempre que diz que salão de cabeleireiro, às vezes sai muita conversa, às vezes sai muita fofoca, aí sai muito o que não deve. Por quê? Multidões de palavras sem sentido. Fala-se da vida do outro, fala-se da vida do ciclano, comenta-se a vida de outro. Aí, por quê? A necessidade das pessoas falar. Por que as pessoas vão para o salão de beleza? Elas sentam lá e elas querem falar, ouvir. Nós somos seres que gostamos de nos relacionar, mas temos que saber. Porque muitas das vezes a gente se torna uma pessoa que fala da vida dos outros, porque a gente aprende a falar com alguém. Tudo é um ensino na vida. Então, meu querido, isso é importante a gente entender que esses 4 pontos que eu falei aqui, a imagem de uma pessoa, não querer ouvir, o desinteresse e a ansiedade, esses 4 pontos aqui. Não, sente e converse com a pessoa que está do teu lado. Se é com teu filho ou com uma pessoa, sente e converse, argumente esses pontos. Eu estou sendo ruim na comunicação. A coragem é essa, porque às vezes a pessoa entra para ouvir a palavra de Deus e não coloca o apóstolo que fala assim, não, põe em prática. Porque não adianta a gente ficar aqui, irmão, eu pregar para você e você fugir da tua responsabilidade de você praticar o que diz a palavra do Senhor. Nós temos que realmente ver, porque aí você vai cobrar de você, não, eu não estou praticando isso, pastor, então como é que eu posso querer ser uma pessoa, um bom ouvinte? Eu não vou ser nunca um bom ouvinte. Aí você vai ter problema,
Porque você vai querer ser feliz e não vai conseguir. Porque a Bíblia está dizendo algo que é importante que nós façamos. Ouvir, ouvir, ouvir. Ouvir é melhor, então eu vou ouvir. Eu vou ter paciência para ouvir, a Bíblia está dizendo isso. Eu vou ter respeito pela pessoa que está falando. Eu vou ter cuidado pela pessoa que está... Então, se você usar a palavra, eu vou cuidar, vou me interessar pelo... Então, o que vai se tornar? A conversa vai se tornar responsável. Aí você vai começar a adquirir o campo da compreensão. O campo da compreensão é que não pode se brincar de se relacionar, não pode se brincar de achar, não, eu estou ouvindo, eu estou fazendo o que estou, não, porque a pessoa que está do lado, ela está vendo o que você está fazendo, que está ouvindo, mas não está ouvindo. Esse que é o problema. E às vezes a pessoa começa a se desinteressar e até a faltar amor no coração, porque fala assim, esse relacionamento está xoxo demais, essa amizade está ruim, está péssima. E às vezes a gente fica debaixo do mesmo teto, sustentando uma vida ruim, porque nós não queremos praticar o que diz a palavra do Senhor, meu amado. Sabe? A gente tem que viver dentro de uma realidade que proporciona a palavra do Senhor e parar de viver o conto de fada, achar que numa boa conversa só você vai resolver. Mentira! É um treinamento duro e árduo quando você fala assim, ouvir, preste atenção, é muito árduo. Porque você treinar para ouvir uma conversa é muito difícil. E você fala, não está na hora de eu falar, eu tenho que só ouvir. Tem gente fazer isso. Mas quando você começa a se controlar, você está controlando a tua ansiedade. Porque a primeira coisa que você tem que controlar é a tua ansiedade de falar. Para você respeitar a outra pessoa. Porque quando você fala assim, não, eu não posso falar porque eu estou ansioso. Eu não estou prestando atenção porque eu tenho que prestar atenção. Então você começa a brigar. Você começa a entender como é importante o melhor ouvir. E ouvir cura a alma, meu irmão. Traz um resultado tremendo para a tua vida. É sério que eu estou pregando aqui para você nessa noite. Olha, pega isso e põe em prática. Você vai fazer grandes amigos na tua vida, grandes amigos. Mas nós não podemos andar nessa ciranda que o diabo planejou, de uma vida cheia de vícios, cheia de problemas, cheia de resultado ruim. Não podemos viver assim. Temos que qualificar nossa vida de forma diferente, irmão. Pelo amor de Deus, temos que amar essa palavra. Temos que amar essa palavra. E é o direito para você ser abençoado. Se você por isso como regra na tua vida, você vai ser abençoado. Mas se você quiser viver desse jeito ruim, é problema seu. Deus não tem nada com isso. Não tem nada com isso. Então temos que valorizar a palavra do Senhor. Porque estamos vivendo num tempo que se prega tanta coisa. Me perdoe, eu fico vendo como o tempo é difícil. E às vezes dá um ardor de ver tantos relacionamentos que estão se desfazendo. Não é culpa sua, não. É de tanto ensino errado, irmão. Às vezes você foi vítima de um ensino errado. Você perdeu porque às vezes não ensinaram certo. E a palavra de Deus, ela ensina certo. Estou terminando. Então, se nós ligarmos esses 5 pontos, pastor, é aí que eu quero terminar dizendo isso. Se eu começar a entender, e é difícil, né? Quando eu comecei, eu falei assim, Jesus. Eu comecei a me colocar nessa mensagem, eu assim, muitas das vezes, o ponto número 1 que eu falei aí, a imagem nos confunde muito. Aí eu comecei a pensar comigo mesmo. Aí Deus falou assim através do Espírito Santo de Deus. Foi o seguinte. Aí Deus falou assim, coloca um defeito muito difícil na tua vida, com alguém que você tem. Ele falou assim, mesmo que aquela pessoa tenha uma imagem boa para você, mas o defeito é grande, você prefere viver na mentira ou viver na verdade? Eu falei, Deus, na verdade. Então ouve o que ela tem para falar. Mesmo que doer, ouve. Eu aprendi uma coisa, que não importa a imagem ser boa, eu tenho que ouvir. Eu falei, não. Eu aprendi com esse estudo aqui, eu já vi, mas olha, quando Deus falou isso através do Espírito Santo, eu falei assim, não, eu vou respeitar. Porque uma hora eu posso estar numa crise também. Eu posso estar numa crise que eu posso ser uma pessoa que estou dando uma imagem ruim. Então a outra pessoa também vai me compreender. Olha,
eu tenho para dizer para você que tá difícil, mas eu vou te ouvir. Eu falei, ok. E aí uma hora eu também posso receber esse mesmo retorno. Então, a vida é de compreensão. Aí eu entendi que para aprender a unir esses pontos aqui, meu irmão, nós temos que parar de ser justificador. Primeiro ponto. Para de justificar tuas conversas. Você não vai chegar a lugar nenhum. Para. Assume que você fez, que é a melhor coisa. Rejeite ser um justificador. E toca o barco. Porque a conversa que você tem que ter é para filtrar, né? Não é para ficar analisando a imagem de ninguém. Eu tenho que filtrar a conversa. Então é para filtrar, eu vou. Eu quero ir para frente, eu quero aprender, porque eu quero ser um bom ouvinte, e aí eu vou fazer bom. O segundo ponto, eu quero pôr em prática que melhor é ouvir, e é ouvir amando aquela pessoa, porque essa é uma ordenança do Senhor. Então eu ligo esse princípio a outro princípio do Senhor. Terceiro ponto, mostre interesse em ouvir. Eu escrevi algumas coisas aqui, ó. O mundo está precisando de pessoas que sejam um bom ouvinte. Pessoas que têm necessidade de falar das suas dores, mas não há quem ouça. Mostre ser um ouvinte atencioso. As pessoas precisam aliviar suas cargas. Você não vai só ajudar as pessoas que estão. Quando você é um bom ouvinte, você vai ser um evangelista, você vai ser uma mulher de Deus. Então, se a gente começar a querer ser melhor, a prestar atenção na vida, e como é bom, irmão, como é bom chorar com aqueles que choram. Como é bom, né? A Bíblia diz, né? Você ser um amigo de alguém que está passando uma fase difícil, você ajuda aquela pessoa a sair daquele. Eu acho que deve ser. Isso é muito bonito, quando alguém ajuda alguém que está precisando na hora certa, e é uma conversa que ajudou. E quantas pessoas têm necessidade de uma conversa? Então, liga esse ponto também. Seja interessado pelas dores dos outros. Você acha que hoje está fácil? Alguém se interessa pela tua dor? Alguém se interessa do que você está vivendo? Pergunta se alguém se interessa. Às vezes nem teu filho, às vezes nem teu pai, às vezes ninguém, às vezes não interessa pelo que você está sofrendo. Às vezes você está sofrendo calado, ninguém sabe por quê? O mundo hoje está sendo gerado por pessoas desumanas, pessoas que não se interessam pela dor do próximo, em ajudar o próximo. Sabe por quê? Porque as pessoas se tornaram egoístas. Exatamente isso. Então, mostre interesse em ouvir. E o terceiro ponto é que, para você ligar, ampare a pessoa com paciência. As pessoas estão querendo se amparar, a conversa é para amparar. Você já viu que, eu já vi muitas pessoas falar, rapaz, aquela conversa que eu tive com aquela pessoa, mas foi tão boa. Você já viu isso? Você já viu? É amparo. Às vezes a gente consegue isso dentro da nossa casa, a gente não consegue amparo, tem que buscar recurso lá fora. Sabe por quê? Porque a gente não entende o que diz a palavra de Deus, é amparo, um amparando o outro. Se nós fizermos isso, se nós compreendermos os princípios da palavra de Deus, ligando esse amparo, aí nós caímos no campo da compreensão. Então, aí sim, nós não precisaríamos refletir nesses 4 pontos, como eu refleti antes, se eu tivesse compreendido já o que é ouvir. Está me entendendo? Porque se você compreender o que é ouvir, eu não precisaria falar da imagem, eu não precisaria falar do que é não prestar atenção, eu não precisaria mostrar para você o que é desinteresse, eu não precisaria mostrar o que é ansiedade. Sabe por quê? Porque você é um homem aprovado em compreensão, uma mulher aprovada. Mas sabe por que tem que ser apresentado? Porque nós pulamos esses 4 steps e nós dificilmente alcançamos uma compreensão.
a não ser que dentro de uma conversa há um ato de misericórdia ou de compaixão de uma das partes. Aí sim pode haver um diálogo ali difícil, mas acontece. Então, é isso que eu tenho para dizer para você, que é melhor ouvir, querido. Parece que é uma mensagem assim bobinha, né? Não, ela é fruto do Espírito Santo de Deus. Ela é uma mensagem tão primordial para o convívio das famílias, tão essencial para o nosso dia a dia, tão real para os dias que nós estamos vivendo, esse tempo, né, que se transformou em um tempo onde as pessoas estão vivendo dentro de uma frieza grande. Então nós temos que buscar. A gente não pode ser igual a esse mundo aí, esse mundo cheio de frieza, cheio de discórdia. E que Deus nos abençoe ricamente, que nós possamos, eu também me incluo dentro desse padrão de querer melhorar. Não é fácil, eu sei, controlar os nossos lábios. Deixa eu falar uma coisa que veio aqui do Espírito Santo de Deus. Isso aqui não está, já terminou o que eu tinha que falar. Mas muitas das vezes nós brincamos com os nossos relacionamentos, brincamos com os nossos sentimentos, brincamos com a nossa vida, brincamos de ser feliz, brincamos que está tudo certo, brincamos. Mas eu preguei quarta-feira e disse assim: o diabo não brinca, ele destrói. Então nós não podemos destruir os nossos ouvidos, nós não podemos destruir os nossos sentimentos, a nossa fala. Procure, eu vou falar para as mulheres, procure as mulheres, vocês têm um dom materno de falar manso, de falar com os filhos. Aproveita isso, aproveita para treinar mais o lado humano, de às vezes dar um elogio para um filho, às vezes falar uma palavra que console o coração de uma pessoa. Faça isso, sabe? Depois que você ouve algo, depois que você ouviu algo, comece a demonstrar os sentimentos novos, porque todos nós temos isso dentro de nós, todos nós temos sentimentos dentro do nosso coração. Então que nós possamos sair desse culto